Fala galera, essa é mais uma aula de economia e hoje vamos tratar aqui sobre estruturas de mercado. Anteriormente foi visto quais variáveis afetam a demanda e a oferta e como são determinados os preços, supondo que, sem interferências, como falamos na economia ceteris paribus, o mercado automaticamente encontraria o seu equilíbrio. Implicitamente, quando a gente está supondo uma estrutura específica de mercado, a gente está falando ali de concorrência perfeita. Mas a economia não é feita somente dessa estrutura de mercado. Então aqui a gente vai definir o que é a concorrência perfeita, quais são as outras estruturas de mercado e como que isso vai impactar ali na nossa vida. Os precursores dessas teorias são Adam Smith em 1776, David Ricardo em 1817 e Alfred Marshall, principalmente no seu trabalho Princípios da Economia em 1890, onde ele se baseia em pressupostos das ideias dos economistas clássicos, tanto Adam Smith quanto David Ricardo, para fazer ali suas considerações e colocar ali uma certa matemática naquilo que teoricamente já era dito por Adam Smith e David Ricardo. Uma das primeiras premissas aqui a se considerar é a questão do lucro econômico ou supranormal, que se distingue do lucro contabilístico por avaliar fatores de produção pelos seus custos de oportunidade. Lembrando aqui o que é um custo de oportunidade. É o custo envolvido em deixar de produzir uma outra coisa. Ou seja, o custo de produzir o bem A seria o custo de deixar de produzir o bem B. Né? Esse é um dilema ali que os agentes econômicos acabam encontrando. Então é isso que considera também o lucro econômico. E uma das premissas é que sempre as empresas irão tentar maximizar o seu lucro. Lembrando que a fórmula do lucro é o lucro total igual a receita total menos os custos totais. E a receita calcula-se multiplicando o preço de venda pela quantidade vendida. Então, o que seria a maximização de lucro? O volume de produção que maximiza o lucro é, graficamente, aquele que maximiza a distância entre as curvas de receita total e de custo total. O declive dessas curvas vai ser, nesse ponto, igual para a quantidade ótima. E quando a gente fala de declive, a gente está falando da inclinação da curva em um determinado ponto dela. Então, vocês podem ver que, graficamente, esse ponto onde as duas curvas são mais distantes, a tangente dessas curvas é igual entre a receita total e o custo total. Matematicamente, como que a gente encontra isso? Isso não é uma coisa que iremos cobrar aqui explicitamente como que faz para vocês, mas é bom vocês desde já saberem de onde vêm as coisas. E temos aí que a maximização de lucro implica que a empresa escolhe um volume de produção tal que o custo marginal e o rendimento marginal sejam iguais. É o que a gente vai chamar de condição de primeira ordem. Lembrando aí o que seria uma receita marginal. A receita marginal é a receita derivada da produção de um item a mais, ou uma unidade de produto a mais. Assim como o custo marginal é aquele custo envolvido em se produzir mais uma unidade de produto. Então temos ali que, para chegar à condição de primeira ordem, fazemos a derivada da equação do lucro total em relação às outras variáveis. E o resultado é que, se derivarmos ali a equação, vamos chegar ali que a maximização do lucro é feita quando a gente iguala a receita marginal igual ao custo marginal. Dadas essas premissas, vamos entender um pouco como que funciona cada uma das estruturas de mercado. Há várias estruturas de mercado, dependem fundamentalmente de três características: o número de empresas que compõem esse mercado, qual que é o tipo de produto, se ele é um produto homogêneo ou heterogêneo, ou seja, se ele tem substitutos, se ele tem concorrentes iguais a ele, ou se ele é um produto exclusivo da empresa que o produz. E terceiro, se existem ou não barreiras ao acesso ou barreiras à entrada de novas empresas nesse mercado.
Um ponto importante aqui a se destacar é o que é o poder de mercado, porque a estrutura de mercado analisa quais agentes econômicos vão ter ou não poder de mercado. E é importantíssimo vocês guardarem esse conceito, porque ele vai ser dito ao longo da matéria por muitas vezes, inclusive cobrado aí nos trabalhos de avaliação. E o poder de mercado nada mais é do que a capacidade de um agente econômico de influenciar os preços acima do nível competitivo para adquirir vantagens. Aqui temos um resumo dos tipos de estrutura de mercado para a gente entender um pouco quais são as possibilidades e quais são as diferenças entre elas. A princípio, vocês podem analisar ali a diferença entre produtores, consumidores e os tipos de produto, mas vamos falar separadamente de cada uma delas. Aqui tem uma classificação de Stockenberg, que vai também colocar ali os tipos de estrutura de mercado baseado ali em quantos consumidores existem e quantos vendedores. E isso é um dos principais pontos a se ponderar para definir qual estrutura de mercado nós estamos considerando. Primeiro, então, vamos falar da concorrência perfeita. E é importantíssimo que todos lembrem sempre dessas características, porque elas vão ser mencionadas inclusive em outras matérias e no decorrer desta daqui também. Muito que se critica dos pensamentos hoje ditos neoliberais e das escolas que seguem algumas das mesmas premissas, batem bastante em cima da questão dessas premissas estabelecidas pela concorrência perfeita, porque a concorrência perfeita, teoricamente, é um mundo ideal, onde as economias teriam o máximo de aproveitamento dos seus recursos, ou seja, estaríamos ali aproveitando o máximo dos nossos recursos escassos. Então é bom sempre lembrar dessas características, porque depois, quando fizermos as críticas a algumas escolas do pensamento, essas condições aqui têm que estar bem memorizadas e serem bem lembradas. Então, primeira característica, não há poder de mercado entre compradores e vendedores. A gente também às vezes fala que esse mercado é um mercado atomizado, pois nem compradores nem vendedores conseguem determinar o preço do mercado. Porque tem tanto produtor vendendo que eu não consigo cobrar um preço maior do que os outros meus concorrentes. E tem tantas pessoas comprando, que eu também não consigo comprar um preço abaixo do que eu gostaria de comprar. Então, por conta disso, também não existem lucros extraordinários. Não é que as empresas não têm lucro, mas que o lucro realmente remunera todos os fatores de produção e não sobra nada. As empresas concorrentes vão ter o mesmo lucro, ou seja, as taxas de lucro são iguais para todas as empresas daquele setor. Os lucros extraordinários, quando uma empresa tem um lucro maior do que os outros, isso acaba atraindo novos concorrentes, fazendo com que a oferta de produtos aumente e, ceteris paribus, tudo mais constante, isso faria com que o preço do produto se reduzisse, porque a oferta aumenta, dado que os consumidores ainda estão na mesma quantidade, o preço do produto vai cair e o lucro extraordinário desaparece. Então, há um aumento da oferta que reduz o preço e torna o lucro normal novamente. A concorrência perfeita é um tipo de mercado, então, que há grande número de vendedores, ou seja, empresas, e onde nenhuma empresa sozinha pode afetar esse preço de equilíbrio. O grande número de empresas de mercado faz com que as empresas sejam denominadas tomadoras de preço, ou seja, elas pegam o preço, vamos dizer assim, do mercado. Elas são tomadoras de preço. É importante lembrar também desse conceito, porque a gente geralmente pode cair em muitas pegadinhas ali em relação a quem é tomador de preço ou quem é formador de preço, que são as características ali já do mercado de monopólio que veremos a seguir. Então, para resumir aqui, temos ali que a concorrência perfeita tem um mercado atomizado, Os produtos são homogêneos, ou seja, todos os produtos naquele mercado são idênticos, não há diferenciação nenhuma entre eu comprar da empresa A ou da empresa B, e não existem barreiras à entrada no mercado, ou seja, qualquer um que quer entrar naquele mercado pode entrar atuando naquele mercado. O que seriam barreiras à entrada? É importante frisar esse conceito, que ele é um conceito muito importante e que falaremos bastante.
Barreiras à entrada são algum empecilho que impeça uma empresa de atuar naquele mercado. Logo à frente ali vamos falar sobre alguns desses tipos de barreiras à entrada. E por último ali a transparência de mercado, onde todas as informações sobre lucros, preços, tendências e etc. são conhecidos por todos os participantes do mercado, ou seja, não há informação privilegiada. E isso é uma premissa importante. Claro que não existe nenhum mercado que tenha essa premissa como realidade, porque hoje as informações são abundantes, mas é muito difícil de encontrar as informações mais adequadas para tudo aquilo que precisamos, e ainda mais no mercado onde há muita concorrência. Então, a premissa de transparência quer dizer o quê? Que se eu vejo que algum setor ali da economia está tendo um lucro melhor, eu vou poder entrar naquele setor e atuar, e isso fará com que a oferta aumente e o preço diminua, como foi explicado ali anteriormente. Então, a transparência do mercado também é uma premissa importantíssima. E nenhuma firma isoladamente tem condições de praticar um preço diferente do preço de mercado. Cada empresa tem uma pequena participação no setor e sua atuação não influencia o preço de mercado. E o preço de mercado é dado pelo mercado e a empresa pode vender o quanto puder, limitada apenas pela sua estrutura de custos. Aqui, a fim de ilustrar isso aí, esses gráficos vêm lá da teoria de Alfred Marshall em 1890, e aqui a gente tem o equilíbrio do mercado e o equilíbrio da empresa. Então, no mercado ali temos o cruzamento da oferta com a demanda de mercado e temos o preço. Já no equilíbrio da empresa, vocês podem ver que a curva de demanda, na verdade, é uma reta horizontal. Isso quer dizer que a empresa ela não consegue cobrar acima ou abaixo daquele preço, porque a demanda vai ser constante. Aqui, para ilustrar melhor, se a empresa cobra abaixo ali daquele preço, ela vai ter um lucro perdido. E se ela cobra acima, ela não vai conseguir vender. Contudo, é importante ponderar que não existe no mercado, na realidade, nenhuma condição que seja exatamente igual às condições de concorrência perfeita. Elas são, na verdade, algumas das premissas que envolvem o que a gente chamaria, vamos dizer assim, de utopia para esses autores, algo a ser alcançado, algo a ser desejado, e não realmente alguma coisa que se concretamente funcione daquela forma. Porém, é claro, os economistas não vivem só num mundo de fantasias. Essas premissas, entendem que matematicamente elas seriam melhores para fornecer ali produtos e serviços e otimizar os recursos escassos da economia, e por conta disso elas são perseguidas pelos defensores dessas políticas. Então toda a escola econômica que tem um pezinho ali no liberalismo, ou que é influenciado por escolas que foram ali liberais, eles acabam desejando sempre que o mercado sempre se aproxime desse tipo de relação, onde existe o mais próximo possível, de concorrências perfeitas. Alguns economistas às vezes fazem uma comparação entre feiras, que os feirantes eles teoricamente venderiam produtos que são muito parecidos entre si, no mercado em que ninguém tem um poder de mercado. Mas mesmo nesse tipo de mercado é difícil estabelecer essas premissas com exatidão. A seguir vamos tratar do monopólio, e o monopólio nada mais é do que um tipo de mercado caracterizado por condições exatamente opostas à da concorrência perfeita. Nesse mercado existe apenas uma empresa dominando totalmente a oferta de um lado e todos os consumidores do outro. No monopólio não existe concorrência, nem um produto substituto ou concorrente. Assim, os consumidores se submetem às condições impostas pelo vendedor ou deixarão de consumir aquele produto. Ao ser a única no mercado, a empresa monopolista tem o poder de determinar o preço, de acordo com a sua capacidade produtiva. Então é importante mencionar aqui que ela é uma formadora de preços. Formadora de preços. É diferente da concorrência perfeita, onde as empresas são tomadoras de preço. Aqui elas são formadoras. Para que existam monopólios, devem existir barreiras à entrada que impeçam a atuação de novas firmas no setor. E barreiras à entrada podem ser patentes, podem ser
royalties que são cobrados, podem ser altos custos iniciais para entrar naquele mercado, às vezes uma legislação ambiental que limita o acesso a matérias-primas, entre outras questões. E aqui vamos ver aqui o que seria o lucro extraordinário que permanece no longo prazo para as empresas monopolistas. Aqui temos um gráfico que tem ali duas retas para baixo e uma reta que tem uma inclinação positiva. Essa curva de de inclinação positiva representa ali a curva de oferta e a curva vermelha ali representa a demanda. Então temos que a empresa vai produzir e vai cobrar ali o preço do monopolista, que é diferente do preço competitivo. Então, e ela vai ter os custos ali baseados ali perto da sua receita marginal. Aquele triângulo ali que se forma é aquilo que não foi produzido, porque a empresa, em vez de produzir uma quantidade máxima, ela produz uma quantidade menor, que é ali a quantidade de monopólio. E a diferença entre a quantidade de monopólio ali para a quantidade máxima acaba fazendo com que o preço fique mais alto, né? Vocês podem ver que o preço competitivo é menor do que o preço monopolista, então as empresas acabam ganhando mais. Porém, isso aí dificulta a eficiência do mercado, né? Porque teoricamente, pela matemática, o mercado seria mais eficiente se a empresa produzisse a sua quantidade máxima e cobrasse o preço competitivo. Esse triângulo amarelo ali é aquilo que não foi produzido pela empresa, né? Ou assim, não chegou nem a existir. E é o que a gente chama ali de peso morto, que nada mais é um termo para designar o perda de eficiência no mercado. E ocorre quando um determinado equilíbrio não é o chamado ótimo de Pareto ou o ótimo ideal. Então, por isso, né, pelo peso morto é que os monopólios eles são evitados pela economia, né? Então cabe à economia, né, às autoridades econômicas, aos governos atuarem para impedir que as empresas se tornem monopolistas, porque assim elas teriam muito poder de mercado e isso acaba impactando no bem-estar das pessoas, porque a empresa cobra o quanto ela quiser e isso perde a eficiência do mercado e faz com que os consumidores sejam prejudicados. Porém, existem alguns setores que o monopólio ele é desejado. É o caso dos chamados monopólios puros ou naturais, que nada mais é quando o mercado, por razões próprias, exige um alto nível de capital e investimento e, teoricamente, uma empresa sozinha produzindo seria mais eficiente do que várias empresas produzindo. Um grande exemplo que a gente tem é empresas de saneamento, de energia, né? Imagina que a empresa de saneamento, cada uma que entrasse no mercado tivesse que fazer o seu próprio encanamento, tivesse que fazer sua própria rede de coleta de esgoto e de abastecimento de água. Quantos buracos a gente ia ter que ter na rua para cada empresa que entra ou que sai do mercado? Assim como as empresas de energia, será que cada empresa de energia ia ter que ter sua própria hidrelétrica, vamos supor? Ia ter que levantar os seus próprios postes para construir suas linhas de transmissão? Então, nesses casos, a empresa monopolista tem maior eficiência do que várias empresas atuando juntas no mercado. Aí cabe ao governo ou controlar ou estatizar as empresas, ou mesmo, se privatizar, criar agências de regulação, que é o caso que temos aqui no Brasil em vários desses setores. Porque mesmo que a gente passe essas atividades para iniciativa privada, a gente tem que ter um certo controle para cortar um pouquinho as asinhas das empresas monopolistas, senão eles vão lá e maximizam seu lucro em detrimento das condições das pessoas, né, da economia das pessoas. E aqui só para ressaltar aqui o que são barreiras à entrada. Então temos alguns exemplos aqui principais de barreiras à entrada. O principal delas ali é patentes, né? Então quando eu crio uma patente, eu registro lá que só eu posso produzir aquele determinado produto, eu já excluo as outras empresas de entrar naquele mercado e eu faço assim um tipo de barreira onde ninguém pode competir comigo. Isso pode ser visto em produtos químicos, indústria farmacêutica,
né, pode ser visto na Coca-Cola, né, uma discussão muito grande em relação a isso. Pode ser visto sobre a Microsoft, né, que tem o sistema operacional Windows, né, e vocês com certeza conhecem vários outros exemplos de patentes que vocês não podem produzir a mesma coisa que a empresa já está produzindo. Senão vocês ou pagam multas ou são processados pela empresa até que não podem produzir aquilo. Outro tipo de barreira à entrada, né, mas não são só essas duas que existem, né, mas para mencionar ali algumas das principais, é o controle de matérias-primas básicas. Ou seja, é difícil todo mundo ter acesso a algumas determinadas matérias-primas básicas, como por exemplo o minério de ferro. Quantas empresas têm a capacidade de realmente fazer um licenciamento ambiental, comprar um maquinário de elevado custo e explorar os minérios de ferro, como faz, por exemplo, a Vale do Rio Doce? Então, geralmente isso ocorre em empresas do ramo metalúrgico que acabam sendo detentoras da exploração de suas próprias matérias-primas por se instalarem próximas dessas matérias-primas. Alguns exemplos podem ser o controle de minas de bauxita por empresas produtoras de alumínio, o controle de minas de ferro produzida por empresas produtoras de aço. A seguir temos aqui a estrutura de mercado de monopólio, que se assemelha muito à estrutura de mercado monopolista, só que com a diferença de ser, em vez de ser uma empresa apenas que controla o mercado, são algumas empresas, mas poucas o suficiente para que todas elas tenham um certo poder de mercado. Então, o oligopólio é um tipo de estrutura de mercado caracterizado por um pequeno número de empresas que dominam a oferta do mercado. Pode ser um mercado que há um pequeno número de empresas atuantes e dominantes, como por exemplo a indústria automobilística, ou em que há um grande número de empresas, mas com poucas empresas que realmente dominam aquele mercado, como a indústria alimentícia ou a indústria de bebidas. Importante ressaltar aqui um parênteses, sempre que a gente falar indústria, estamos falando de um conjunto de empresas. Pode procurar aí no dicionário. E eu ressalto isso, friso bem isso, porque muitas pessoas confundem indústria com manufaturas ou como fábricas, né? E é errado falar desse jeito, nesse sentido. A estrutura produtiva brasileira é tida como altamente oligopolizada, com diversos exemplos dessa situação, tanto nas quantidades ofertadas quanto nos preços que são fixados pelas empresas sob forma de cartéis ou conluios. Então, o que seria um cartel? É quando a gente vai lá no posto de gasolina daqui da cidade e vê que todos os preços estão cobrando a mesma coisa. Na verdade, eles fizeram um churrascão lá, se reuniram todos os donos de postos de gasolina e falaram: vamos cobrar mais caro, mas todo mundo cobra a mesma coisa, porque daí a gente está ganhando mais em detrimento do povo. Então, as empresas líderes também podem fixar o preço, e as empresas que são satélites às vezes têm que seguir aquelas empresas ditas pelas empresas líderes se quiserem permanecer no mercado. Quanto ao tipo de bens que podem ser produzidos, os mercados oligopolizados podem ser com produtos diferenciados, ou seja, principalmente aqueles que têm a proteção de patentes, ou podem ser com produtos homogêneos, quando a gente tem o segundo caso de barreiras à entrada, como por exemplo o alumínio e o cimento. E a concorrência monopolística é uma estrutura intermediária entre a concorrência perfeita e o monopólio, e tem como principais características um número relativamente grande de empresas com certo poder concorrencial, uma segmentação de mercados com produtos diferenciados, uma reduzida capacidade de fixação de preços pelos bens substitutos e há um pequeno poder monopolista sobre o preço do produto, embora o mercado seja aparentemente competitivo. E aqui mais um resumo sobre os tipos de estrutura de mercado, relacionando ali o número de empresas de cada mercado, as barreiras à entrada e se ali existem as possibilidades de controle sobre os preços, promoções e propagandas e alguns exemplos ali para cada um. Se você quiser ler melhor, é só pausar esse vídeo agora. Para finalizar, a questão da defesa da concorrência. No governo brasileiro existe um órgão chamado CAD, que é o Conselho Administrativo de Direito Econômico, que julga se algumas empresas podem se juntar ou não.
né? O caso mais recente e mais famoso que temos é o caso da junção da Sadia com a Perdigão, onde as empresas se juntaram e ameaçaram concentrar demais o mercado, ou seja, fazer com que os seus concorrentes ficassem muito pequenos em relação à participação das duas empresas combinadas, né, a chamada BR Foods. Então, o Conselho Administrativo de Direito Econômico do Brasil fez uma análise e falou: ó, essas duas juntas aí vão ter muito poder de mercado, vocês têm que dar um jeito nisso. E daí determinou que algumas das fábricas, né, dos pedaços das empresas fossem vendidas aos seus concorrentes para diluir um pouco essa vantagem que as empresas teriam em relação ali aos seus concorrentes. E para finalizar, eu gostaria de deixar essa pergunta: que há realmente concorrência nos produtos que adquirimos no dia a dia? Será que isso seria um problema só do Brasil? E aqui eu trago algumas imagens aqui que podem mostrar e ilustrar como a gente vive num mercado oligopolizado. Aqui vocês podem ver que no ramo alimentício, quase todas as grandes marcas famosas pertencem a apenas 8, 9 empresas grandes ali. No comércio eletrônico, vocês podem ver que somente a Amazon domina ali 49,1% do comércio eletrônico no mundo. O eBay, que é o segundo colocado ali, ele controla por volta de 8%. E assim por diante. Então vocês podem ver que é um mercado super concentrado. Ali nas empresas de carros, né, a gente pode ver que muitas das montadoras ali que a gente acha que são concorrentes, na verdade elas são do mesmo dono. Então vocês podem ver ali a título de exemplo: a GM é dona da Chevrolet, da Holden, da Vauxhall, da Opel, da GMC e de outras tantas ali. Então 14 empresas dominam praticamente todo o mercado automobilístico. Aqui temos mais alguns exemplos sobre outros tipos de produtos. Aqui sobre redes de transmissão televisiva, sobre farmacêuticas, sobre dispositivos médicos, sobre bebidas, sobre computadores e, para finalizar, sobre softwares, tecnologias, vendas e semicondutores e mídia, né? A gente pode ver nesse gráfico aí, nessa imagem aqui, quanto que é concentrado os mercados ali. Beleza? Muito obrigado, até a próxima aula. Deixe seus comentários e dúvidas aí, deixe seu like, se inscreva no canal, até mais.